Está enquadrado aqui, tá? Ó, pessoal, R cartesiano R, tá? Você já sabe o que é o quê? É o conjunto formado por cada par ordenado XY, tá? O que X pertence a R e Y pertence a R. Bem, tem também R cartesiano R, cartesiano R, tá? Aqui, isso aqui é o que nós denotamos por R2, tá? E o R cartesiano R é o quê? É o conjunto formado por cada terno de números reais, x, y, z, tá o que? X é real, y é real e z também é real. E isso aqui é o que nós denotamos por R3, tá? Então, de modo geral, você tem o seguinte: dado N pertencente aos naturais não nulos, tá? Ao conjunto dos números naturais não nulos, a N asterisco, R elevado a N, Rn, né? Lê simplesmente Rn, é, por definição, o conjunto de todas as N-uplas. É o R cartesiano R, N vezes. Isso é R cartesiano R N vezes, ou seja, isso é o conjunto de todas as N-uplas, x1, x2, xn, tais que x1 é real, x2 é real, e o xn também é real, tá certo? Isso é o Rn. Esses elementos aqui são chamados de N-uplas, N-upla, tá? N-upla. Isso aqui é uma, tá certo? Cada bichinho desse aqui é o que nós chamamos de N-upla. N-upla. Se for 2 upla, você diz que é dupla, tá? 3 upla é a tripla. 4 upla, 5 upla, 6 upla e assim por diante. Tá certo? Então você tem esses elementos aqui. Você tem esse Rn é chamado de espaço n-dimensional, tá? Mas por que eu estou interessado nele? Porque observe, tá? Observe o seguinte: dado n natural, tá? Se você pegar x0, x1, xn, isso pertence a quem? Ao Rn? Não, pertence a quê? Ao Rn mais 1, tá bom? Isso é observação. Então é uma n mais uma upla. Aqui você tem n mais 1. É só para você entender o seguinte. Seguinte definição. Definição. Tá? Sejam A e B pertencentes a R, com A menor do que B, N, o número natural, tá? P igual a quê? X0, X1, Xn, uma o quê? N mais uma upla, tá? Isso aqui está dentro da onde? Isso aqui, só para botar, isso aqui está dentro do R. N mais 1, tá? E C1, Cn, C1, C2, Cn, pertencentes a quem? Ao
Rn, tá? Ou seja, C1, C2, Cn são N números reais. Preste atenção, eu vou definir a integral, eu vou definir a integral definida, ó, definir a integral definida, mas é isso mesmo. Vou definir para vocês, o objetivo da aula de hoje é definir a integral definida. A integral indefinida foi definida na aula passada. É um conjunto de funções. A integral indefinida de uma função é, por definição, um conjunto de funções. E vocês sabem que conjunto é esse. Agora, nós dizemos que P é isso aqui, para você não escrever de novo, tudo de novo. Nós dizemos que P é uma partição. Nós dizemos que P, essa N mais uma upla, é uma partição do intervalo fechado AB quando aconteceu o seguinte, eu vou destacar de preto para você entender bem. Quando o A é o primeiro deles, o A é o x0, o x0 é menor do que o x1, que por sua vez é menor do que x2, todo mundo menor, até chegar no xn, e o xn é quem? É o B. Tá? Então, o que é uma partição do intervalo AB fechado? É qualquer n mais uma upla dessa forma, satisfazendo isso aqui. Então, para ser n mais uma upla, olha o que é que está acontecendo. Tá? Vou colocar aqui a reta numérica. O A e o B. O A e o B. Tá certo? Então, para ser uma partição, o A tem que ser quem? Tem que ser o x0. Aí você tem o x1 aqui, tem o x2 aqui, tem o x3 aqui, tem o x4 aqui, e aí tem o x5 aqui, e tem o x6, por exemplo. Isso é uma N upla, isso é uma partição com N igual a 6. Então, isso é uma partição do intervalo fechado AB. Os elementos, eles precisam estar em ordem estritamente crescente, tá? Tá bom? Bom, então quando isso acontece, tá? Sendo P, ó, aí. Sendo P uma partição de AB, sendo P uma partição de AB, de AB, no intervalo fechado AB, tá? Para cada I de 1 até N, tá? Para cada I de 1 até N, delta xi para mim, o delta xi vai ser o quê? Vai ser o xi menos o xi menos 1. Tá bom? Então, o que vai ser delta xi, por definição? Vai ser o comprimento do subintervalo xi menos 1. Porque você tem aqui, ó, quando você tem a partição, você tem o primeiro intervalo x0, x1, você tem o segundo intervalo x1, x2, você tem o terceiro intervalo x2, x3 e assim por diante. Esses intervalos são os ditos subintervalos da partição. Tá? E quem é o comprimento de cada intervalo desse, cada subintervalo desse? É isso aqui, que eu denoto por delta xi. Então, uma partição, o que uma partição faz? Ela divide o intervalo em subintervalos. Tá vendo? Que só tem intersecção em um limite, tá, dele. Você tem o primeiro subintervalo, quem é? x0, x1, x1, x2, tá certo? Isto é
isto é, vou botar aqui, isto é, ΔXi, quem é? É o comprimento de quem? Do subintervalo. Qual subintervalo? Qual é? Tá certo? Xi menos 1 até o X. Tá certo? Tá? E eu, de novo, continuando nessa toada. Sendo P é isso aqui, ó. Sendo P partição de AB, dizemos que esses números aqui, C1, C2, Cn, C1, C2, Cn, são coeficientes de P, coeficientes da partição, quando o CI pertence ao subintervalo xi menos 1, xi, qualquer que seja i de 1 até n. Então, para ser subintervalo, o C1 tem que estar onde? Tem que estar no primeiro subintervalo. Repare que se o C1 for o x1, funciona, porque o x1 está no primeiro subintervalo. O C1, o C2 tem que estar o quê? No segundo subintervalo. O C3, o C4, o C5 e o C6. Tá? Isso quando isso ocorre, você diz que C1, C2, Cn são coeficientes da partição. Recordem bem. Internalize isso aqui. Tá certo? ΔX é um número real. É o comprimento do iésimo subintervalo. Porque tem, ó, o primeiro subintervalo, qual é? X0, X1. O segundo subintervalo, X1, X2. O terceiro subintervalo, X2, X3. Ou seja, o iésimo subintervalo é esse intervalo aqui. Então, cada CI precisa pertencer ao iésimo subintervalo da partição para que esses números aqui sejam ditos o quê? Coeficientes da partição. Aí vem uma outra definição que dito isso aqui, outra coisa. A norma de P, sendo P partição, de AB, tá? Quando é que é partição? Quando isso acontece? A norma de P é o número real, denotado por isso aqui, ó, desse jeito. A norma de P é o número real denotado por isso aqui e dado por... Quem é a norma de P? Quem é? É o máximo desse conjunto. ΔX1, ΔX2, ΔXn. Em outras palavras, a norma de uma partição é o comprimento do maior dos subintervalos dessa partição, tá certo?
A norma de uma partição é o comprimento do maior dos subintervalos desta partição. Então, observem aqui, ó. Tá? Observem aqui. Você pega o intervalo Você pega esse intervalo aqui, é o intervalo 1, 8. Tá? Se você pegar o número, por exemplo, número 2, tá certo? 3, o π, tá? O 9 meios, aí você pega o 7 e o 8, né? Isso aqui, ó, essa 1, 2, 3, π, tá? 9 meios, 7 e 8. Isso aqui é o quê? Que eu vou chamar de P, é partição de que intervalo? Intervalo fechado 1, 8. E me diga uma coisa, quem é a norma de P? Qual é o maior dos subintervalos? Qual é? Porque fica o quê, ó? Isso aqui é π, isso aqui é 9 meios, tá? 9 meios. Qual é o maior comprimento? Qual é o subintervalo de maior comprimento? Qual é? O comprimento desse é 1. O comprimento desse também é 1. O comprimento desse é quanto? Hã? É π menos 3, é menor do que 1, né? O comprimento desse, 4,5 menos π. Um pouco maior do que 1. Agora esse aqui não, 7 menos 9 meios. Hã? Dá 2,5, né? E esse aqui é 1. Então, qual é a norma de P? Qual é? 7 menos 9 meios. 7 menos 9 meios. Que dá quanto, hein? Dá 7,14 dá 5 meios, né? Deixa 5 meios. Entendido? É o maior comprimento. Aí vocês vão entender. Então, absorva isso aqui. Então, o que é a norma da parte? O que é uma partição do intervalo fechado. O que são coeficientes dessa partição. Você internalizar isso, aí você vai entender a próxima definição. É, paguei. Depois eu recomponho, né? Tá? Então, vamos à próxima definição.